Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula e nessa videoaula finalmente nós vamos falar sobre tipos de dados em Haskell. Bom, e um tipo de dado em Haskell é o que? Um tipo é o que? Um nome para uma coleção de valores relacionados, né? Então essa definição não é novidade para a gente que já está acostumado com linguagens imperativas, né? Então lá também a gente tinha os tipos de dados, né? E aquele tipo de dado definia quais valores que eram possíveis para ser inserido dentro de uma variável, aqui não muda. Né? Essa linguagem ela é fortemente tipada. O que significa isso, ser fortemente tipada? Que, né, toda variável, toda função, ela vai retornar um valor, que ela vai ter seu tipo, né? E todos os argumentos, os parâmetros de entrada também tem que ter um tipo, tá? E esse tipo, vocês podem perceber pelos exemplos que a gente fez até agora, que eles não foram informados pelo programador. Ou seja, o compilador Haskell ele inferiu o tipo. Né? E por que fortemente? Porque é o seguinte, depois que você inferiu um tipo, esse tipo para essa função ou para esse argumento, ele não pode ser modificado. Tá? Você pode até ter conversão de valores, mas o tipo daquela variável lá, ela não muda depois que foi inferida ou depois que foi declarada. Tá? E aí, como que a gente escreve um tipo aqui em Haskell? Então a gente coloca aqui, ó, a gente escreve, ó, igual está aqui, escrevemos um E, onde esse E representa uma expressão qualquer, uma função, e a gente vai usar esses dois pontos duas vezes aqui, ó. Então, né, 4 pontos, ó. Então você vai colocar a expressão, os dois pontos e o tipo, né, daquela função que você está usando, tá? Então essa que é a ideia aí, ó. Ok, se você não obedecer esses tipos, né, de dados, um erro vai ser mostrado pelo compilador durante a execução. Né? Então, se você inseriu um valor que não é do tipo, o compilador vai exibir lá aquela mensagem de erro de tipo de dado inválido, ok? Bom, e quais são os tipos de dados? Né? Então a gente tem os tipos de dados básicos aqui já definidos pela linguagem. A gente tem esse tipo bool, que é o tipo booleano, né? Onde a gente coloca verdadeiro ou falso. A gente tem o tipo char, né? Que ele é um caractere simples, ó, com aspas simples. Né? A gente tem uma string, né? Que é uma sequência de caracteres, aí a gente já usa aspas dupla, né? Para essa sequência de caracteres. Eu tenho um tipo int, que ele define aí como inteiros de precisão fixa. Né? Então, ou seja, eu tenho um valor definido ali. Né? Por que fixo? Porque eu já tenho o tamanho, ou de 34, ou de 32, ou de 64 bits, né? De acordo com a arquitetura aí do computador. Por quê? Porque eu tenho um outro tipo mais embaixo aí, que é o integer. Né? Esse integer, ó, ele já não tem uma precisão fixa. Tá? É uma precisão arbitrária. Então, se você o tamanho ele pode aumentar, né, se for necessário, se o computador tiver a capacidade. Mesma coisa, aí a gente tem um float, né, que é um número com vírgula flutuante, né, de precisão simples. E o double, que é uma precisão dupla, né, ou seja, ela tem o dobro de casas decimais para representar um número do que o float. Então, esses tipos aí são muito similares com os tipos das linguagens imperativas aí. Vamos ver isso aí na prática, né, lá no Haskell lá. Bom, então como que eu, né, tipo uma função e os parâmetros dessa função? Ó, vamos pegar ali aquela nossa primeira função, vou pegar essa soma. Então como é que é a tipagem dela? Então, em cima da função, a gente vai declarar o nome dela, que é aquela expressão, aquele é, né? Nós vamos usar os 4 pontos e nós vamos falar qual que é o tipo de entrada aqui. Ó. Então, se eu colocar que é do tipo int, ó, int, e vai sair um int. Como que eu faço aqui? Eu tenho que colocar nessa setinha aqui, ó, tá? Para separar uma informação da outra. Então é dessa forma que eu tipo a minha função. Então agora a minha função, eu não deixei o compilador inferir o tipo. Eu estou forçando o tipo, né? Eu estou falando assim, olha, essa função soma ela vai ter dois parâmetros de entrada, ó, int1 e int2, dois inteiros, né, que eu chamei de x e y, e ele vai ter o que? Um retorno com int. Tá? Então beleza, ó, salvei, né? Vamos dar um reload aqui. Pequeno erro, vamos lá analisar para ver o que é. Bom, muito provavelmente aqui,
que está acontecendo é o seguinte, é que eu tipei essa função soma e em vários lugares nós estamos usando essa função soma, né, e ele meio que está me pedindo para eu fazer a tipagem de todas essas funções que usam o soma aqui também. Tá? Para não, né, para não ter que alterar muita coisa, ó, eu vou criar uma nova função soma, vou deixar essa aqui quietinha. Vou vir aqui embaixo, tá? E vou tipar essa função aqui, ó. Então vamos chamar de soma 1, né? Já que a gente já tem soma. Soma versão 1. Tá? Então criei essa função aqui, ó. Agora a nossa função está tipada, né? Vamos ver se vai dar erro lá na hora que eu executar. Então, vou dar um reload. Ó, agora o erro sumiu. Então a gente pode usar o soma versão 1, passando então dois números inteiros, ó, 2 e 7, e a gente tem a soma. Se eu tentar passar aqui, ó, um número com ponto com casa decimal, a gente vai ver justamente que teve um erro aqui, ó, né, de tipagem, tá? Em que ó, ele não conseguiu inferir esse tipo aqui de inteiro e fractal, né? Então, fractional aqui, ó. Então, você está inserindo um fractional, sendo que ele está esperando um inteiro, tá? Então, foi esse que deu erro aí, né? Por isso que deu um erro. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que se você trabalhar com a tipagem, né? Se você tipar suas funções, você vai ter mais segurança no código, mas ao mesmo tempo você vai perder um pouco, talvez, de flexibilidade. Então, uma função que somava também números com ponto flutuante e com números inteiros, agora passa a somar apenas números com números inteiros, né? Então, vocês percebem para vocês verem? Então, você vai ganhar de um lado e perder de outro. Se você deixar a inferência, né, do Haskell, você vai ter uma maior flexibilidade para suas funções. Mas se você tipar, você vai ter uma maior segurança para suas funções, né? Então, no projeto, no problema que você for resolver, você tem que pensar nisso, né? Ah, não, aqui nesse ponto eu quero realmente que seja só apenas números, por exemplo, do tipo inteiro. Então, você tipa a sua função, tá? Então, essa aqui é a ideia aí primordial, ok? Outros dois tipos de dados são as listas e as tuplas, né? Vamos falar primeiro sobre as listas. Então, uma lista é uma sequência de tamanho variável de elementos de um mesmo tipo. Então, isso é importante, né? São homogêneos. Ó. Então, aqui eu tenho uma lista, ó, com 3 elementos. Então, eu tenho um valor falso, um verdadeiro e um falso, né? Então, o tipo dessa lista aqui, ó, é um tipo booleano. Qual que é a diferença, então, do tipo lista? É que a gente coloca a lista, ó, entre colchete, né? Então, aqui eu sei que é uma lista de booleanos. Ah, e char, como é que é? Então, é uma lista, né? Então, está entre colchetes. E a gente colocou o char aqui, ó. Então, aqui dentro dessa lista, você vai poder ter caracteres. E é o que está aqui, ó. A, B, C, D. Tá? Então, em geral, o que a gente tem aqui? Ó? Uma lista é dessa forma. Ó. Então, tem um tipo dentro do colchete, né? Então, essa aqui é a ideia de listas, ok? E as tuplas, né? Ó, uma tupla é uma sequência de tamanho fixo de elementos de tipos possivelmente diferentes. Então, olha para vocês verem, né? A lista é o mesmo tipo, só que tamanho variado. Já a tupla, né, você tem o tamanho fixo, só que você pode ter vários elementos, né, diferentes, né, com diferentes tipos dentro dela. Então, olha essa primeira tupla aqui, ó. Detalhe, né, uma tupla, como vocês podem ver, né, ela tem aqui, ela começa com o parêntese, né? Então, eu tenho um parêntese e fecha o parêntese. Então, isso também diferencia a tupla da lista. Então, eu tenho um número inteiro e eu tenho um char. Então, é uma tupla aqui com dois elementos, um do tipo inteiro e outro do tipo char. Olha um outro exemplo. Então, eu tenho uma tupla onde, ó, eu tenho dois booleanos e entre o booleano aqui eu tenho um char. Né? Então, a gente delimitou o tipo aqui. Então, de forma geral, a gente tem essa regra. Ó. Então, a gente tem abre parênteses, então tem T1, T2, até Tn tipos, né? E que o tipo de tupla com N componentes de tipo onde TI, né, o tipo I, para I de 1 até N. Então, cada, né, o que estou querendo dizer
com essa matemática aqui, né? Que a gente tem vários elementos, cada elemento aqui vai ter seu tipo, né? De acordo com a quantidade aqui, Tn no caso. E o que mais que a gente pode aprender aqui? Listas de tamanhos diferentes podem ser do mesmo tipo, né? Então, se eu tenho uma lista de char, como está aqui nessa figura, ó, que eu tenho um caractere só, que é o A, e eu tenho essa outra lista aqui de char, né, que eu tenho 3 caracteres, essas listas aqui, vamos dizer que elas são compatíveis uma com a outra. Mesmo tendo tamanhos diferentes, elas são do mesmo tipo. Tá? Agora, já uma tupla, não. Uma tupla, por mais que tenha o mesmo tipo de dados, repare para você ver que essa primeira tupla aqui, ó, nós temos uma tupla de tamanho 2, né, com 2 char. E eu tenho uma tupla aqui de tamanho 3, ó, de char. Por mais que elas são do mesmo tipo de dados, essa tupla não é equivalente a essa tupla. Né? Então, aqui é uma tupla de tamanho 2, aqui é uma tupla de tamanho 3. Então, são coisas totalmente diferentes. Tá? E para que a gente utiliza essas tuplas? Geralmente para armazenar informações. Por exemplo, você poderia armazenar o cadastro de um cliente, né, onde cada posição aqui da tupla significa uma informação, por exemplo, um código, o nome, o endereço, né, o sexo da pessoa, então dessa forma, ok? E também eu coloquei algo interessante aqui, ó, os elementos de listas e tuplas podem ser quaisquer valores, inclusive outras listas e outras tuplas. Então eu posso ter uma lista de lista, então repare como é que é a declaração aqui, ó, eu tenho uma lista. E dentro dessa lista eu vou ter sublistas de tipo char. Bom, e aqui, ó, aqui eu tenho então uma tupla ó, com o número inteiro, né, e uma subtupla aqui ó, com o char e o número inteiro. Isso aqui a gente poderia ter, por exemplo, dentro de um cadastro de uma pessoa, eu poderia ter uma subtupla para colocar o telefone da pessoa, né, onde que a gente informa o país, o DDD, né, e o telefone mesmo, né, o número da pessoa. Então, isso aqui nos dá um grande poder de abstração para a gente representar informações, né, do nosso dia a dia. Então, essas listas e essas tuplas vão ser muito importantes para a gente aí no decorrer da disciplina. Prosseguindo, ó, uma lista vazia admite qualquer tipo de lista. Então, uma lista vazia ela pode estar dentro de qualquer tipo de lista. E ela sempre vai estar dentro de qualquer lista. Tá? A tupla vazia é um único valor do tipo unitário. Ou seja, se você declara um parâmetro de entrada como uma tupla vazia, ela só vai aceitar a tupla vazia. Agora, se você passa lá um elemento de entrada lá como uma lista vazia, isso quer dizer que não vai aceitar só a lista vazia. Né? Ela pode, talvez, passar uma lista com elementos dentro dela. Tá? Não existem tuplas com apenas um elemento. Então, geralmente, a tupla você tem de 2 elementos para mais, tá? Para você representar uma informação. E a tipagem de dados começa a ficar ainda mais interessante com essas tal de funções polimórficas. Tá? Então, funções polimórficas. Certas funções operam com valores de quaisquer tipos, tais como admitem tipos com variáveis. Uma função disse polimórfica, né, de muitas formas, se admite um tipo com variáveis. Pô, mas o que é isso que você está falando, né, Bruno? Olha aqui um exemplo. Eu tenho uma função que ela chama length, tá? E o que vai ser o tipo de entrada dela? O tipo de entrada vai ser uma lista e tem um azinho aí dentro. O que é esse azinho? Esse azinho são justamente, né, as vários tipos de dados, então os variáveis tipos de dados que eu posso colocar dentro da lista. Tá? Então eu posso declarar uma função dessa forma e esse A indica então que aqui vai poder ter qualquer tipo de lista. Então uma lista de booleanos, uma lista de inteiros. Como eu já tinha dito antes, isso deixa o quê? Seu código mais genérico. Né? E o que vai ser o retorno? O retorno, independente do tipo de entrada, né, o tipo de lista, o retorno vai ser um número inteiro, ou seja, o tamanho daquela lista. Tá? Então, isso aqui, essas funções polimórficas, né, nos dão um poder grande de abstração. Para exemplificar o que eu falei, aqui, ó. Então, o length, ó, ele aceita uma lista, tá vendo? Do tipo inteira, uma lista do tipo booleano e uma lista do tipo tuplas. Ó. Então, eu consigo contar quantos elementos tem em cada uma dessas listas. Por quê?
A tipagem aqui a gente usou que é uma classe, né, para a gente declarar e criar uma função mais polimórfica de várias formas. E nós vamos ter que saber usar essas classes, né, para a gente criar essas funções que sejam mais genéricas possíveis e que não ocorram erros, né, que não seja perigoso de utilizar. Olha aqui um exemplo. Ó. Se eu tiver uma função sum, né, para somar elementos, olha para vocês verem. Então vai somar 1, 2, 3, vai funcionar normalmente. Para somar ponto flutuante, ó, vai funcionar normalmente. Contudo, se eu usar aqui ó, uma lista com caracteres ou uma lista com booleano, vocês concordam que eu não consigo somar os elementos que estão lá dentro. Né? Qual que é o valor de true, qual que é o valor de false, qual que é o valor de um caractere qualquer. Né? Talvez a gente não vai saber. Se for uma tupla, por exemplo, como é que eu vou somar uma tupla? Ok? Então, determinadas classes, né, vão nos ajudar a delimitar o que pode ser aqui de forma genérica. A gente vai ter algo genérico, mas não tão genérico. Né? Então, é aí que vão começar a entrar as classes de tipos de dados em Haskell. Bom, e como que são essas classes? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu criar uma classe aqui, uma pequena restrição de que vai ser um A, ou seja, vai ser genérica, né? Eu dei esse nome A aí, essa letra A. Tá? E essa letra A eu estou dizendo que ela vai ser de uma classe chamada num, tá? De números. Então aí já fica mais viável. Então eu vou criar uma classe, eu vou usar uma classe número para a minha função sum, que tem como entrada, então aqui ó, um tipo A. E que tipo que A que é esse? É um A que pertence à classe de num. Tá? E o que ele vai retornar? Um num. É o mesmo tipo do A aqui. Ó. Ok? Quais tipos de classe existem? Né? Existem diversas classes. Tá? Algumas dessas classes são essas aqui que eu estou mostrando aqui nesse slide. Ó. Então eu tenho uma classe que chama num. E essa num, então são tipos numéricos. Todos os tipos numéricos. Inteiro, integer, float, double. Tá? Então eu tenho uma outra classe que ela chama integral. São tipos com divisão inteira. Tá? Então, né, o próprio nome, ó, integral, int, né, inteiro. Tá? Então aí já é uma classe um pouco mais restrita. Né? São inteiros int e integer. E a fractional? Fractional já são números com ponto, né, com casa decimal. Float, double. Olha para vocês verem as outras classes que interessante. Eu tenho uma outra classe que chama equi, né, wiki, que é de igualdade, né, equal, tá? Então tudo que a gente pode comparar com igualdade, a gente pode colocar alguma coisa nessa classe, tá? Então eu consigo comparar dois números, consigo. Eu consigo comparar se uma letra é maior do que a outra, né? Consigo. Então tudo que entra, e olha para vocês verem, já começou, é uma classe mais abrangente essa equal. Né? Se eu conseguir comparar um caractere com o outro, né, se ele é igual, se ele não é, então, ele entra nessa classe. Então, não é só números, é qualquer coisa que eu consigo comparar com igualdade. Aí a ordem é qualquer coisa que tem uma ordem. Né? Então, eu tenho a ordem alfabética, eu tenho a ordem numérica. Então, tudo que entrar, né, em ordenação, eu posso declarar para, né, essa classe aqui. Ok? Se eu for lá no teclado e digitar a função type aqui, ó, com mais, vocês vão ver que ela vai... Né, eles vão colocar coisas desse tipo aqui para a gente compilador. Então, o mais eu vou poder somar qualquer tipo de número. E como que essa função funciona aqui? Ó, você entra com um A, que é número, um A com um número e vai sair um número. Então, a gente viu que número pode ser inteiro, integer, float ou double. Ok? Agora, já a divisão pode ser fractional. Né? O que é o fractional? Então, eu vou pegar aqui ó, e dividir apenas... eu sempre vou ter casas decimais aqui, né? Certo? Igualdade, ó, equal, é um A da classe equal. O que significa isso? É que ó, eu estou entrando um número e está saindo um booleano. Né? Então eu consigo ver exatamente como funciona. Vocês lembram lá que eu expliquei que um operador ele trabalha como uma função se a gente colocar entre parênteses? Então se eu pedir o type, para eu usar o menor ou igual, sempre vão ser o quê? Tipos que estão dentro da classe de ordenação. Para eu saber se um é maior do que o outro, eu tenho que conseguir colocar eles em ordem. Né? Então, beleza, eu coloquei em ordem. Então, aqui eu criei uma classe
né? Então, que tudo que pode ser ordenado, eu estou chamando esse cara que pertence na classe de A, então eu vou entrar dois caras com A e vai sair um booleano. Esse tipo de conceito aí, a gente não tem ele tão visível em linguagens imperativas, né? Então, isso aqui já é um detalhe importante aí de linguagens do paradigma funcional. E para organizar, né, essas classes, a gente tem uma hierarquia, tá, de classes que a gente vê aqui nesse desenho aqui, ó. Aqui, ó, né, é um pouco diferente da OML, esse desenho aqui, né, que a gente tem a herança, né, que é herdar coisas, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, que algumas classes respeitam a hierarquia. Então, ord é uma subclasse de equal. Então, tá vendo essa ordem aqui, ordenar? Né? Todos os elementos que ordenam, ela é uma subclasse do que? Da classe onde que a gente pode ver se alguém é igual a outro, né? Você concorda até para ordenar, né? Para a gente saber se se um número é menor do que o outro, maior do que o outro, também tem que saber se ela é igual, né? Então é um subconjunto deles aqui, tá? E assim vai. Então tem diversas classes aqui, ó. Um número, né, é uma subclasse aqui de equal. Então o número é uma subclasse de equal, tá? E, né, então a gente tem diversas aqui, né, o floating que a gente tinha mencionado lá, né, quando eu peguei um exemplo. Então tem uma classe de float que olha para vocês verem, dentro do float está dentro de fractional. Então é uma subclasse de fractional. Por que fractional? Além de float, ela aceita double. Né? Então a gente tem aqui diversas classes que a gente pode usar, ok? E a gente vai usar isso aí daqui para frente no curso. A gente também pode converter, né, tipos de dados, igual em linguagens imperativas. Então, um exemplo aqui é usar esse from integral, né, que converte qualquer tipo de inteiro para qualquer outro tipo numérico. Então, a gente consegue, né, o número inteiro aqui, a gente consegue subir, né, de nível aqui, né, usando, forçando essa mudança de nível com algumas palavras reservadas, algumas funções. Por exemplo, essa from integral. E tudo isso vai ficar mais claro no decorrer do curso aí, quando a gente for usando esses tipos de dados. E aí, a partir de agora a gente pode começar a tipar as nossas funções, usar essas classes também, né, para tipagem. E é isso que nós vamos fazer durante o curso. Aí eu vou finalizar essa aula, essa videoaula aqui agora e a gente continua nas próximas videoaulas aí. Valeu, pessoal!